você tem sentido em sua vida? Segurança? Insegurança? Felicidade ou infelicidade? Alegria, tristeza, medo, paz. São sentimentos que permeiam a nossa vida, fazem parte do nosso cotidiano, é do ser humano. Todos nós, de alguma forma, em situações diferentes, passamos por sentimentos que às vezes nos deixam eufóricos e às vezes deprimidos. Sentimentos que nos envolvem, às vezes nos deixam extremamente seguros e às vezes inseguros. O que a Bíblia fala a respeito de tudo isso? Essa igreja, a igreja presbiteriana Filadélfia, é uma igreja que estava há pouco aqui orando, sentado, e a minha oração tem sido: Senhor, nós não podemos ser uma igreja contemplativa. O que é uma igreja contemplativa? É aquela igreja que observa, vê, mas necessariamente não dá um bom testemunho. E às vezes nós somos influenciados pelos sentimentos. Os sentimentos entram em nosso coração, em nossa mente, em nossa vida. E às vezes são sentimentos que nos estimulam, como eu disse, mas às vezes são sentimentos que nos tiram o chão, nos tiram o entendimento, nos tiram realmente a capacidade de viver como gostaríamos de viver. Então a gente tem que olhar para a Bíblia, para a palavra do Senhor, e não somente como indivíduo, não somente como integrante de uma família, mas também como membro de uma igreja que tem uma visão de ser, de viver. Porque eu creio plenamente que somos o resultado da vida de cada um. Somos o resultado daquilo que cada um é. E para isso nós temos que buscar na palavra do Senhor, de fato, um proceder. Como podemos viver, não somente vivendo por viver, mas como podemos ser alguém, pessoas que dão bom testemunho. E aí nós vamos buscar na palavra do Senhor, lá em Filipenses capítulo 4, versículo 4. Abram lá comigo. Filipenses capítulo 4, versículo 4. Um versículo por demais intrigante. É um versículo que nos dá alguma dimensão do contrassenso, como se a palavra de Deus pudesse ser um contrassenso. Mas a Bíblia nos dá essa perspectiva de que poderia ser um contrassenso. O que é um contrassenso? Aquilo que se choca, aquilo que se conflita. E assim diz a palavra do Senhor nesse versículo de Filipenses 4:4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Vamos dizer todos juntos? Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Vira a pessoa que está do teu lado e recita isso para ele. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Por que eu digo que isso parece um contrassenso? Porque a pergunta que fica é possível estar alegre, ser alegre em qualquer situação? Amados, essa é uma pergunta intrigante, porque é fácil falar, difícil viver. É fácil expressar, difícil é viver. Mas é possível? Claro que é possível. Entretanto, nós precisamos ter alguns
procedimentos, algum entendimento, e vamos buscar na palavra do Senhor exatamente o que é isso. Certa feita, num culto, estava tendo a consagração de um jovem pastor. E aquele jovem havia sentido o chamado de Deus, fez a faculdade, o seminário, passou pelas provas naturais que passa-se um seminarista. Depois da prova na faculdade, veio a prova no presbitério, mas chegou o grande dia, que era o dia em que ele estava sendo ordenado. E quando terminou a ordenação, uma senhora de idade, séria, chega para aquele jovem e diz assim: meu jovem, é uma grande coisa renunciar às alegrias da vida para servir ao Senhor. Meu jovem, é uma grande coisa renunciar às alegrias da vida para servir ao Senhor. Será que de fato isso procede? Quando nós tomamos uma decisão por seguir a Cristo, vamos abrir mão das alegrias da vida? É isso? O que é alegria? O que é felicidade, uma vez que as duas coisas são sinônimas? O que é alegria? O que é felicidade? Eu fui rebuscar no dicionário um pouco para entender essas duas palavras, alegria e felicidade. E eu vou ler para vocês. Alegria é sorridente, de forma alegre. Alegria pode ser considerada um sentimento contrário à tristeza, uma vez que a pessoa fica mais sociável, se sente mais confiante e determinada. Alegria é dar alegria. Isso é uma das interpretações de um dicionário. Felicidade, primeiro, é uma qualidade ou estado de feliz, estado de uma consciência plenamente satisfeita, satisfação, contentamento, bem-estar. Uma segunda interpretação, boa fortuna, sorte. Terceira, bom êxito, acerto, sucesso. Se nós levarmos em conta que essas coisas não são muito objetivas, mas subjetivas, ou seja, não dá para você determinar com exatidão isso, nós podemos então definir o que não é definido, ou tentar definir o que não se define. Que felicidade ou alegria plena é algo difícil de se estabelecer. Nem o próprio dicionário, nem as pessoas que buscam dentro de um contexto da nossa literatura ou de outras, tentar entender o que possa ser alegria plena ou felicidade. Não é de hoje que se tenta estudar isso. Um filósofo grego chamado Aristóteles, 300 e tantos anos antes de Jesus, tentou desvendar o enigma da felicidade, mas nem a filosofia, nem a sociologia consegue definir com exatidão o que é isso, o que é felicidade, ou o que é alegria. No ano passado, na Escola de Economia e Ciências Políticas de Londres, foi feita uma pesquisa com 2.574 estudantes. E ali foi-se descoberto um gene chamado 5-HTT. Esse gene, pela sua forma de ser, conseguiram perceber nessas pesquisas que um determinado gene do nosso sistema orgânico, quando ele é mais longo, naturalmente a pessoa é mais dada a ser feliz, mais dada à felicidade. Quando ele é mais curto, a pesquisa mostrou isso, então a pessoa é mais dada a ser não tão feliz, não tão vivendo a felicidade. Outra pesquisa, outro estudo que eu fui perceber, diz o seguinte, que 50% das pessoas que são felizes, ou que vivem mais a felicidade, recebem isso como uma forma vinda dos seus pais. Os outros 50%, 10% desses outros 50% vem de uma situação, das circunstâncias da vida. Para ser feliz, 10% vem do que pode trazer a vida. E os 40% restantes é decisão de tal felizardo ou do infeliz. Então, há um componente aí grande, sério, em que as coisas podem acontecer conosco, ou seja por uma questão hereditária, ou seja por uma questão
de circunstâncias da vida, mas há um grande componente que a felicidade pode ser um procedimento da nossa decisão. Mas isso é o que os filósofos, os sociólogos, os estudiosos tentaram entender. Mas a contrapartida da felicidade, o que é? Infelicidade, tristeza. E o que seria a infelicidade ou tristeza? Seria a ausência de coisas. A ausência de coisas. Eu gostaria de ter isso, não tenho, então eu sou infeliz. Gostaria de possuir isto, não possuo, então eu sou infeliz. Eu olho para o outro e vejo que o outro consegue ter, e eu não consigo ter nem obter, então eu sou infeliz. Infelicidade seria também não ter uma pessoa amada ao seu lado? Pode ser. Eu gostaria de ter aquela pessoa comigo e não tenho, então eu sou infeliz. Eu gostaria de ter vivo a pessoa, ela não está mais nesse mundo, então eu sou infeliz. Então não ter a pessoa amada também é algo que pode trazer e viver a infelicidade? Talvez. Insegurança. Os tempos que nós vivemos são tempos de muita insegurança, medo, instabilidade, falta de paz. Talvez isso possa ser infelicidade? Talvez. Talvez não seja. Talvez seja doenças físicas, doenças psicossomáticas, doenças da alma, depressão, tristeza profunda por causa da depressão, talvez, ou até mesmo espirituais, circunstâncias das pessoas estão sob alta influência espiritual, maligna, talvez. Seriam problemas financeiros, onde a pessoa gostaria de ter uma vida equilibrada, estável, e não tem, acaba tendo que fazer frente para a sua sobrevivência a empréstimos bancários, a empréstimo com a agiota, a empréstimo com pessoas de terceiros, seja lá o que for. Talvez. Seria problema com dependência de produtos, situações, daquilo que você não consegue controlar, ou seja, um viciado. Talvez. Ou talvez ainda a ausência de Deus. Tudo isso pode causar infelicidade? Pode. E aí nós chegamos então a uma conclusão que pode ser que nós vivemos numa balança. De um lado, você tem componentes que podem trazer felicidade. Do outro lado, você tem componentes que podem trazer infelicidade. O que poderia trazer felicidade? Se nós conseguirmos fazer uma lista do que pode ser infelicidade e da felicidade. Para uma criança, poderia ser um sorvete no dia quente. Ou um carrinho de Hot Wheels. Não é verdade? Para um idoso, quem sabe uma manhã bem ensolarada, quentinha, de caminhar. Para uma solteira, um namorado com perspectiva de casamento. Para um adúltero, um prazer seguido de uma separação. Para um viciado, mais uma pedrinha de crack. Para um desempregado, um emprego. Para um funcionário de carreira, uma promoção. Para um empresário, um contrato de fornecimento almejado. Para um assalariado, quem sabe o primeiro carro, a casa própria. Para o que ganha mais, quem sabe um carro importado, uma casa na praia, ou um barco de 32 pés. Para os pais, quem sabe a formatura dos filhos. Para a mulher dita estéril, uma gravidez. Para um pastor, quem sabe a igreja grande e cheia. Enfim, queridos, na balança entre o que pode trazer tristeza, que pode trazer infelicidade, ou que pode trazer alegria, que pode trazer felicidade, o que nos resta? Nos resta a palavra de Deus que diz: alegrai-vos sempre, sempre, sempre. Mas como isso? Como é que nós podemos transitar por todas essas possibilidades de infelicidade, de tristeza, que nos acomete na vida, sem dúvida nenhuma? Transitar por essas questões todas, que podem trazer uma alegria, ainda que efêmera, passageira. Como é que nós podemos realmente ter essa alegria
ter essa felicidade. A grande questão, meus queridos, não é ter. A grande questão está em ser. E como é que nós podemos ser felizes? Não ter a felicidade. Não é ter alegria, mas ser alegre. A grande questão que nos tem hoje, para entender e compreender, que o mundo não entende, é que o mundo busca ter felicidade, ter alegria. E aí, troca-se o ser pelo ter. Quando nós temos uma visão de ter para ser, a gente não consegue ser. Mas quando nós temos um entendimento de ser, então temos. Então temos. E para tanto, abra suas Bíblias, lá em Lucas capítulo 2, versículo 10. Primeiro que nós vimos é que a palavra nos chama, nós temos que ser alegres o tempo todo. Ser alegres o tempo todo. Em Lucas capítulo 2, versículo 10. E nós vamos entender então essa grande questão de ser e não de ter, para que nossa vida se torne uma vida de fato com alegria, uma vida que transporte alegria, uma vida que transporte a felicidade, dentro da perspectiva do ser. Lucas 2, capítulo 10. Diz assim: eis aqui vos trago boa nova, de grande alegria, que o será para todo o povo. É o momento da anunciação de Jesus. Momento que Jesus está sendo anunciado aos pastores, aos homens, pessoas simples, nas suas atividades de trabalho, pessoas que estavam se dedicando de maneira correta, honesta, e que de repente recebem uma visão celestial, uma visão vinda do próprio Deus, trazendo para aqueles seres humanos o que pode realmente transformar a vida de uma vida míope. O que é míope? Sem poder entender, sem poder enxergar direito, para uma vida esclarecida, para uma vida de vitória. Esse texto, esse versículo, ele é completo, porque ele nos dá um entendimento completo de como ser, e não simplesmente como ter, mas como ser. Observe comigo que ele começa dizendo: eis aqui vos trago boa nova. Jesus, queridos, é o presente de Deus para a vida do ser humano ser. Jesus é a revelação de Deus para o ser humano ser. Jesus é a perfeição divina para o ser humano ser. Quando Jesus veio à terra, ele veio com o propósito não somente de nos salvar, mas como a própria Bíblia diz: eu vim para que você tenha vida e a tenha em abundância, ou seja, felicidade plena. Plena. Jesus veio para que nós possamos viver integralmente, intensamente, o versículo inicial: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. Alegria não é uma opção dentro de circunstâncias. Alegria é um estado de ser. Presta bem atenção nisso, porque isso é fundamental. É o que consiste no fundamento de uma vida. A alegria do Senhor não é uma ação circunstancial, mas é um estado de ser. Um estado de ser. Você não é alegre porque as coisas lhe vão bem. Você não é feliz porque as coisas estão sendo conduzidas de maneira producente. Você é alegre e você é feliz porque você compreende que Jesus em você te faz feliz. Em primeiro lugar, porque não há outra condição maior na face da terra para o ser humano do que a vida eterna em Cristo. Só isso já é motivo suficiente para você ser feliz e alegre. O nosso arco inimigo, ele sabe qual é o fim dele. Ele posterga, ele espera
que possa demorar o máximo possível, uma vez que ele não é eterno, mas vai viver, está vivendo na condição de ser destruído por Jesus na volta de Jesus. Nós não. Eu e você não. Nós, quando recebemos Jesus como nosso Senhor e Salvador, declaramos que Ele sendo nosso Senhor e Salvador, somos eternos. Haja o que houver, aconteça o que acontecer, somos vencedores. Somos vencedores. Eu me lembro de uma história de um pai e um filho caminhando pela rua, e de repente foram abordados por um assaltante armado. E quando aquele assaltante deu a voz de assalto, aquele homem quis proteger o seu filho, e ao fazer um movimento brusco para proteger seu filho, o assaltante atira e o mata. Naquele momento, o menino que vê o pai estando ali numa situação muito dramática, prestes a falecer, vê naquele homem o seu pai partindo, grita por Deus, e a Bíblia diz assim para o filho: filho, fique em paz, porque eu sei para onde estou indo, e o meu Deus me acolhe nesse momento. Amém. Amados, mesmo que uma bala de um revólver de um assassino, nas mãos até mesmo do diabo, não é vencedor, porque naquele momento, ainda que a vida terrena se extingue, inicia-se ali definitivamente a vida eterna para aqueles que são de Jesus. Mas é claro que é difícil entender e compreender um momento como esse, claro. Mas Jesus, Ele diz assim: vinde a mim, vós que estáis aflitos, deprimidos, medrosos, solitários, problemáticos em todas as esferas, e eu vos aliviarei. Se eu tenho essa perspectiva em Cristo, se eu tenho uma visão de fé desta forma, desta maneira, como posso viver triste? Como posso viver infeliz? Jesus é a promessa viva do Pai da felicidade e da alegria. Portanto, quando nós lemos aqui nesse texto, eis aqui vos trago boa nova. Boa nova. Esta boa nova é um dos fatos mais concretos de toda a humanidade em todos os tempos. Esta boa nova trouxe felicidade para o povo de Deus antes de ter vindo. Eles olhavam e miravam no Messias que haveria de vir, e ali eles tinham a segurança que Jesus estava com eles, Deus estava com eles. Nós outros olhamos para trás e para frente, olhamos para trás na cruz, e quando olhamos aquela cruz dolorosa, cruz complicada aos olhos dos homens naquela época, mas para nós é a solução da alegria e da felicidade, porque em Cristo somos mais do que vencedores. Amém. Em Cristo somos mais do que vencedores. Então, quando olhamos para essa promessa de Jesus: vinde a mim você que está cansado, aflito, amedrontado, inseguro, tenebroso, não importa o que você possa estar passando e vivendo, Jesus lhe traz a segurança do viver. Então essas são as boas novas. Mas aqui o texto vai dizendo assim: de grande alegria. Olha comigo, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria. Em primeiro lugar, Jesus é o autor da alegria. Autor da alegria. Deus é o autor da alegria. Deus não é um Deus acabrunhado, entristecido, um Deus que vive as questões do ser humano, que nós temos aí todo tipo de atitudes equivocadas, erradas, que poderia trazer infelicidade ao Pai. Mas nós sabemos que não é assim, porque Deus é um Deus supremo, e Ele é o autor da alegria, autor da felicidade. Ele disse isso para cada um de nós. Nós somos o povo dele. E aí eu quero compartilhar algumas coisas com vocês, alguns textos com vocês, que vão nos referenciar a respeito disso, que Deus, Jesus, é o autor da alegria, é o autor da felicidade. Salmo 32:1, não precisa procurar, diz assim: bem-aventurado aquele cujo pecado é perdoado,
A palavra bem-aventurado, ela significa feliz, feliz. É como se eu estivesse dizendo uma redundância. Feliz, feliz é aquele que é perdoado. Feliz, feliz. Portanto, quando nós dizemos assim, bem-aventurado, feliz é aquele que tem os seus pecados perdoados. Portanto, isso é motivo mais do que suficiente para nós vibrarmos de alegria em meio a todas as circunstâncias que nós vivemos aqui na terra. Feliz, feliz é aquele que é perdoado. Salmos 16:11 diz assim: na tua presença há plenitude de alegria. Está você acabrunhado? Está você vivendo uma luta muito grande? Está você tendo sentimentos complicados? Seja quais forem eles, vá para os pés de Jesus. Vá ao encontro do Senhor. Vá estar em oração. E você verá que esses sentimentos serão transformados em sentimentos de alegria. Pastor, é fácil falar, difícil viver. Concordo. Todos nós passamos por momentos difíceis em nossa vida. Concordo. Talvez isso é mais fácil de entender quando o vento sopra a favor, quando as coisas estão indo bem. Mas quando nós temos que enfrentar circunstâncias que vai além da nossa capacidade de entendimento, o que diz a Bíblia? Vos deixo a minha paz vos dou. E essa paz excede ao entendimento humano. Por quê? Porque na presença de Deus há plenitude de alegria. Aqueles que não tiveram ainda a oportunidade de buscar isso, busque, porque você vai encontrar isso na presença do Senhor. Porque Ele é o autor da alegria, Ele é o autor da felicidade. É Ele que constrói isso para você, em você. Constrói isso para você, em você. Porque se dependesse de nós humanos, então nós ficaríamos juntamente com os filósofos. Como eu acabei de falar de Aristóteles. Desde lá, 332 anos antes de Jesus, tenta entender felicidade, tenta entender alegria e não consegue. Por quê? Porque as circunstâncias da vida não permitem. A alegria está plena hoje, amanhece amanhã com um grande problema. Hoje está tudo certo, amanhã um vendaval destrói a casa. Nós temos uma irmã na cidade de Blumenau, que quando deu aqueles desmoronamentos enormes lá que aconteceram em Blumenau, há uns 2, 3 anos atrás, e eu vendo na televisão, eu vi a casa dela caindo. E era uma irmã da nossa igreja. A casa dela foi levada pela encosta, que parecia na televisão. A casa dela foi levada pela encosta. Ela dormiu na casa dela na noite anterior, saiu porque estava com perigo, foi dormir na casa de outra pessoa, e aí de repente ela viu a casa dela sendo desmoronada. Mas não é só a casa. Ali foi a casa, o terreno, que deixou de existir terreno. Não teve mais terreno, porque o terreno deixou de existir. Foi a casa, foi o terreno, foi os documentos, foi a história dela que estava na casa dela. Como dizer para essa mulher ser feliz? Mas aquela mulher era a mulher do Senhor. E eu pude ver, sequencialmente, pelas conversas que tive, informações, que ela não se abateu de maneira a se tornar plenamente feliz. Claro que isso traz intranquilidade no momento. Mas aqui diz que na presença do Senhor há plenitude de alegria. Por isso que Paulo fala com muita propriedade. Quando sou fraco, então eu sou forte. Quando nós nos sentimos fracos, mas na presença do Senhor, em oração, Ele nos fortalece. Jesus nos fortalece. Jesus nos dá a devida força para enfrentar qualquer coisa que seja. Por isso que é importante compreender e entender que em Jesus há a alegria do Senhor, em caráter pleno, em caráter completo. Outra passagem, Neemias 8:10, diz assim: a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Queridos, como entender isso? Mas eu creio que a alegria do Senhor rejuvenesce. Rejuvenesce. A alegria do Senhor traz para você capacitação. A alegria do Senhor traz para você autoridade. A alegria do Senhor é a nossa força. Quando a gente compreende isso, que podemos viver assim, podemos viver dessa forma, então nós vamos ser capacitados pelo Senhor. Eu não consigo por minha própria vontade, eu não consigo pela minha própria sapiência, eu não consigo pela minha própria disposição. Mas no Senhor, em Jesus,
Ele te dá isso, te dá capacidade no momento que você precisa tomar uma grande decisão. Ele te dá autoridade para você exercer no nome de Jesus o que tem que ser feito. Ele te dá força rejuvenescedora para que você possa enfrentar o que tem que enfrentar. É por isso que eu digo que no Senhor nós temos alegria plena. É a palavra que está dizendo isso. Porque Ele vem sobre você, em você, e te capacita. A alegria do Senhor é a nossa força. Lá em 2 Coríntios 6,10 diz assim: entristecidos, mas sempre alegres. Queridos, não dá para negar que nós ficamos tristes. Não dá. Não dá para negar que nós ficamos inseguros. Não dá para negar. Mas o que nós temos é a confiança em Cristo. Amém. Que a partir do momento que você está vivendo, seja lá o que for, você olhar para Jesus, você será liberto. Quando Jesus estava andando sobre o mar, Pedro olhou e disse: és tu, Senhor? Disse: sim. Então me deixa aí contigo. Jesus falou: vem. E ele foi. E ele foi. E ele deu alguns passos sobre as águas, o que é humanamente impossível. Só que no momento que ele estava chegando próximo de Jesus, ele para e observa o vento, observa o mar, observa o barco e afunda. Afunda. Por que ele não afundou antes e afundou depois? Porque ele olhou as circunstâncias e deixou de olhar para Jesus. Do momento que ele volta a olhar para Jesus, ele diz: mestre, mestre, rabi, rabi, me socorre. Jesus o tira daquele processo que estava afundando e volta a colocá-lo sobre as ondas, e ambos vão andando até o barco. O que essa passagem nos ensina, meus irmãos, é que mesmo em meio à grande tribulação, você pode ser confiante. Confiar no sobrenatural de Deus, confiar naquilo que Deus pode fazer por você e quer fazer. Mas por que não faz? Porque nós preferimos caminhar até Jesus a nada, quando vamos, e não andando no sobrenatural. É isso que acontece. A gente olha para as circunstâncias, a gente não olha para o poderoso nome de Jesus, a gente olha para as circunstâncias. E as circunstâncias traz para a gente um entendimento racional que as coisas são assim mesmo. Fazer o quê? É assim que é, fazer o quê? Mas o texto está nos mostrando, queridos, que mesmo entristecidos somos alegres. Eu já contei várias vezes para vocês aqui, mas eu gosto de repetir, porque é um momento muito importante. Foi um momento muito importante na minha vida. Eu já comentei com vocês o passamento de um tio, onde estava a família do meu pai, que não era cristã, a família da minha mãe, que eram cristãos. O meu tio, que era um homem de Deus, escreveu exatamente como ele queria que fosse o passamento. Quem ia pregar, o que pregar, quem ia cantar, o que cantar. E nós passamos aquele passamento, então, cantando o tempo todo, porque ele deixou lá vários hinos para cantar. Vários hinos. Queria que cantasse o hino tal, hino tal, hino tal, hino tal, e cantávamos. Quero que o pastor tal fale sobre tal coisa. Quero que o pastor tal fale sobre tal coisa. Quero que o pastor tal fale sobre tal coisa. Eram 3 mensagens. E teve que ser cumprido por ele. Mas o fato é, queridos, que eu me lembro como se fosse agora. Havia tristeza sim, óbvio, mas havia alegria. Havia alegria. E a família do meu pai não entendeu isso. Eu me lembro que eu estava deitado no quarto da casa da minha avó, mãe do meu pai, descansando após o sepultamento, e eu vi ele comentando com os irmãos dele: que povo é esse? Que povo é esse? Que disse que gostava do Jorge, mas estava todo mundo lá, com cara de feliz. Porque na família do meu pai, quando falecia alguém, arrancava os cabelos, de grito. Isso eu vi. Mas lá, apesar da tristeza, havia certeza de que aquele corpo que estava ali, só estava o corpo ali. Porque o Jorge, meu tio, era um homem de Deus. Alegria na tristeza. Não dá para negar a tristeza, não dá para negar. Se você me perguntar se nós somos felizes, exuberantes com a morte, não, nós somos tristes. Mas nós tínhamos uma alegria do Senhor no coração.
O que mais, queridos? Lá em João 17:2 diz assim: a oração de Deus: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado. É a oração de Jesus. Eu lhes tenho transmitido a glória que o Senhor tem me dado. Significa o que, queridos? Que Jesus está orando para que cada um de nós sejamos firmes no Senhor. Firmes. Firmes aonde? Nas circunstâncias, nas lutas. Porque Ele tem transmitido a glória dele para nós ficarmos firmes e felizes, apesar dele. Felizes, apesar dele. Não se esqueçam disso nunca. Felizes, apesar dele. Porque nós temos um Deus que transmite em Jesus a glória dele para nós. E nos transforma, como diz Pedro, em sacerdotes reais. Sabe o que é isso? Ele nos dá a capacidade de sermos sacerdotes, ou seja, aqueles que têm a incumbência de orar e interceder pelos outros, mas também a autoridade dele como reinado, para que possamos ser efetivamente homens e mulheres filhos do Senhor. Amém. Filhos do Senhor, apesar das circunstâncias. Apesar das circunstâncias. O que mais? Ele diz ainda assim, lá no Salmo 100: servir ao Senhor com alegria. Alegria. Servir ao Senhor com alegria. Há uma historinha que diz que num estábulo havia os bois, e o proprietário veio e colocou o feno para que os bois pudessem comer o feno. Mas o cachorro do dono entrou no estábulo e olhava para os bois, e cada vez que os bois iam comer o feno, ele rosnava, e os bois voltavam. O boi queria comer o feno, estava ali à disposição, estava ali. Mas quando ia comer o cachorro, eles voltavam. Aí um boi virou para o outro e falou assim: mas que cachorro egoísta, ele não come feno e não deixa de comer. Sabe, isso é o diabo, que não é feliz, e luta desesperadamente para nós não sermos felizes. E eu quero dizer que, como aquele cachorro, às vezes ele obtém êxito na nossa vida. Sabe por quê? Porque o boi era muito mais forte que aquele cachorro, bastava dar uma chifrada, o cachorro lá longe, mas o boi recuava como um cachorrinho pequeno, porque o cachorrinho abria os dentes, eu rosnava e o boi voltava. Às vezes o diabo rosna para você e fica falando para você que você tem que ser triste, que você tem que ficar acabrunhado, que você tem que murmurar: Deus, para que Deus? Por que Deus? Eu não entendo, Deus. Por que logo comigo? Logo comigo? E a gente fica infeliz, triste. E as pessoas olham para você, o teu semblante diz isso, tua face diz isso. Mas o texto que nós lemos hoje diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Amém. Todas as coisas. Ou a gente crê, ou a gente não crê nisso. Ou a gente crê, ou a gente não crê. De novo, pastor, é fácil falar, mas não é fácil viver. Concordo. Porque não foi uma, nem duas, nem três vezes que eu já orei ao Senhor dizendo: Senhor, não estou entendendo. Não estou entendendo, Senhor. Mas a força do Senhor enche o coração. Mesmo sem entender, você vai para frente. Porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam o Senhor. Todas as coisas. Assim como a vitória, meu irmão, é certa na vida do crente, a alegria também. A alegria também. Assim como a vitória não é uma perspectiva provável, mas sim uma promessa de Deus, eu quero te dizer que a alegria do Senhor é uma ação da palavra de Deus na sua vida, na vida da sua casa. É Deus que instituiu a alegria no seu povo. Deus não nos fez, não nos criou e principalmente não nos resgatou para sermos murmuradores. De forma nenhuma. A principal ação que Deus quer em minha vida e em tua vida é que nós possamos ser testemunhas de Jesus. E como é que eu posso ser testemunha de Jesus? Murmurando, reclamando, infeliz.
triste, acabrunhado, derrotado, destruído. Impossível. Agora, quando nós passamos pelos desertos da vida, pelas tempestades da vida, e as pessoas olham para você e conhecem o seu labutar, conhece a sua luta, e vem você alguém que testemunha em Cristo, então ele diz assim: eu quero esse Deus para mim, eu quero esse Jesus para mim. Porque se eu, conhecendo você como eu conheço, e não vejo a sua boca se abrir para lastimar, murmurar, reclamar, então eu quero esse Deus para mim. É para isso que Deus te resgatou e te mantém vivo na terra. Porque se não for assim, já poderia ter te levado. Segunda coisa, queridos, que a gente tem que levar em conta é que a alegria do Senhor, ela não é de fora para dentro, mas é de dentro para fora. A alegria do Senhor, ela sai do Espírito Santo está dentro de você e vai para fora. As pessoas notarão essa alegria se o Espírito Santo de Deus tomar conta do seu ser. Porque é impossível uma pessoa cheia do Espírito Santo e ser uma murmuradora, uma reclamante de plantão. Não pode. Porque a pessoa que está cheia do Espírito Santo é viva, é eloquente no Senhor, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às circunstâncias constrangedoras, difíceis. Por isso que a palavra é contundente: alegrai-vos sempre. Eu comecei dizendo que isso poderia ser um paradoxo, um contrassenso. Como ser alegre sempre? Bom, você já entendeu que não é a alegria do mundo, não é o padrão do mundo, não é alegria em coisas, não é alegria em pessoas, não é alegria em perspectivas humanas, mas é a alegria do Senhor. E a vitória será sua, é sua, na medida exata que você compreender que você tem que tomar uma posição em Cristo por fé. Isso é uma decisão que você toma. Você ser alegre em Cristo, você toma a posição, você toma a decisão de ser alegre em Cristo através da fé. Sem isso é impossível. Por isso que Paulo, com muita propriedade, disse que disse: quando sou fraco, então sou forte em Cristo. Em Cristo sou fortalecido, em Cristo sou mais que vencedor, em Cristo a vitória é certa. Paulo falou várias vezes a respeito da vitória do crente, da alegria do crente, porque ele foi um grande exemplo. Foi açoitado, foi aprisionado, ficou preso quantas vezes, e ele termina a sua trajetória na vida dizendo: eu sou aquele que posso mostrar os vergões, as prisões quantas vezes, mas a minha alegria é Jesus Cristo. O meu viver é Cristo, e no teu bom combate posso partir em paz, porque fui alegre nas piores situações que o ser humano pode ter passado e vivido. Por isso que ele tinha a convicção de ser alegre e feliz apesar dele. Porque é por fé, meu irmão e minha irmã, é por fé. Mas como pastor, vou exercitar essa fé? Bem, ore ao Senhor, peça a Ele, como aquele pai daquele filho que estava endemoniado, e Jesus chega e ele vai expulsar aquele demônio do filho, e aquele pai pede a Jesus: Senhor, aumente a minha fé, aumente a minha fé, eu preciso ter mais fé, aumente a minha fé. Então peça ao Senhor: Deus, capacita-me com a sua fé, porque eu sei que falar é mais fácil que viver, mas em Cristo tudo é possível ao que crê. Tudo é possível pela fé. Porque Jesus deixou isso super claro: eu vou para junto do Pai, mas vos deixo o meu Espírito, que estará com vocês até a consumação do século, e Ele vos lembrará tudo que eu tenho nos ensinado, e tudo que eu fiz,
no Senhor Jesus, no meu nome, vocês farão tudo e muito mais. E muito mais. Por isso que é absolutamente factível, absolutamente possível viver por fé. Porque quando nós vivemos por fé, não há demônio que nos vença, não há circunstâncias que nos põem prostrados. Deus disse: vamos passar por aflições? Sim. Vamos ter lutas? Sim. Mas sabemos que apesar das lutas, nós sairemos desta vida mais do que vitoriosos. Enquanto aqui estivermos, Deus quer usar você, a sua vida, para transbordar de testemunho vivo, alegre, e você poderá, por causa disso, ser feliz. Plenamente feliz. A Bíblia, a palavra de Deus, nos garante isso, que você é um ser que Deus chamou, resgatou para ser feliz, não para ter felicidade, mas para ser feliz. Essa é a diferença. O mundo quer ter felicidade, e nós já somos felizes em Cristo. Já somos felizes. Não é que nós vamos ter felicidade, nós já somos felizes. E a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa vida. A alegria do Senhor é o que nos dá todas as condições para realmente vivermos com vitória, de vitória em vitória. Que Deus possa estar enchendo o seu coração, meu irmão, minha irmã, dessa convicção e dessa certeza. Mas não saia daqui hoje sem buscar no Senhor a plenitude do Espírito Santo para isso. Plenitude. Olha, Senhor, me encha, meu Senhor, do teu Espírito, porque eu quero ser feliz, não somente ter felicidade. Eu quero ser alegre, não somente estar alegre, mas eu quero ser alegre, para que o Senhor se agrade da minha vida e a partir de mim, o Senhor possa convencer muitas pessoas a ter a mesma felicidade, a ser a mesma felicidade que o Senhor depositou na minha vida. Eu tenho a absoluta convicção que nós poderemos transformar essa cidade, esse estado, esse país, não com eloquência, não com bom falar, mas vivendo integralmente a palavra do Senhor, que quer que você e eu sejamos felizes. Amém. Em nome de Jesus. Por isso, não se deixe bater por nada que possa te acometer, seja doença, seja enfermidade emocional, seja qualquer ataque espiritual, seja qualquer circunstâncias naturais desta vida. Não se deixe bater, porque Jesus te escolheu para ser feliz. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Baixe sua cabeça, ore um pouquinho sobre isso, entregue o seu coração a Jesus nessa hora, converse com Ele para que você possa realmente não somente viver com esse discurso, mas viver intensamente a prática da palavra do Senhor e poder sair daqui essa noite convicto, transformado num ser feliz. Amém. Nosso Deus, amado Pai Celestial, ao ouvirmos essa palavra, a Tua palavra, que nos constrange, Senhor, a termos uma postura, uma posição em Cristo, de sermos alegres e felizes. Não porque isso, ó Pai, seja uma atribuição humana, mas é porque é uma atribuição do Senhor, é uma atribuição divina. Pai, nós não temos competência, nem capacidade em nós mesmos para sermos felizes e alegres em todo o tempo. Mas sabemos que no Senhor, em Jesus Cristo, o Senhor mesmo é que nos capacita, nos transforma, para compreendermos e vivermos, ó Deus, uma vida de exemplo, uma vida de testemunho vivo. E que ao vivermos assim, Senhor, conforme está na Sua Santa Palavra, poderemos, ó Deus, sermos verdadeiramente emissários, embaixadores do Senhor aqui na terra, mostrando ao mundo, ó Deus, que esta vida aqui na terra
contigo, e através da sua plena vida em nós somos mais do que vencedores. Nós somos pessoas alegres e felizes, mesmo em meio a tantas lutas. É por isso que nós entendemos, ó Deus, que lá no passado as pessoas eram levadas aos circos para serem, ó Pai, esquartejadas, queimadas, de alimento para os animais, e elas eram felizes porque cantavam ao Senhor. A gente não entendia muitas vezes, ó Pai, isso tudo acontecendo, mas hoje, pela Tua palavra, a gente compreende que a alegria do Senhor é a nossa força, que a alegria do Senhor é o que nos dá garantias de que possamos ser mais do que vencedores, que a alegria que vem do Senhor é que está acima das circunstâncias, que a alegria que vem do Senhor é que nos capacita realmente a podermos confiar no Senhor, confiar na providência do Senhor e saber, ó Deus, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam, e nós somos, ó Pai, teu povo que te adora e que te ama. É por isso que nós vamos sair daqui essa noite, meu Deus, lavados no sangue de Jesus, lavados de toda a insegurança, lavados, Pai, de todo o medo, lavados, ó Pai, de todo aquilo que possa causar uma tribulação de falta de paz, infelicidade, murmuração, mas, ó Pai, conscientes, Pai, de que lá fora mesmo estaremos, ó Pai, testemunhando que cremos e confiamos no Senhor. Podemos até não entender, Senhor, aquilo que está acontecendo conosco, mas confiamos no Senhor, que a nossa vida está integralmente nas Tuas mãos, e portanto, por causa disso, nós não temeremos o amanhã. Louvado seja o Senhor, papai, louvado seja o Teu nome, louvado seja Jesus Cristo, louvado seja o Espírito Santo, louvado seja o Senhor, nosso Redentor, maravilhoso Deus das nossas vidas. E que ao sairmos daqui essa noite, Pai, sejamos renovados, reestruturados no amor de Cristo e na força do Seu poder, em nome de Jesus. Amém. Povo de Deus, que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre vós, que todo medo, insegurança, instabilidade, seja lá o que for que possa estar lhe causando qualquer tipo de transtorno, caia por terra em nome de Jesus. Que o Senhor possa resplandecer o rosto sobre ti, meu povo, de tal maneira que vocês possam ser mais do que vencedores em Cristo Jesus, e que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, esteja inundando a sua vida de tal forma que nada poderá te derrotar, nada poderá te destruir, porque você é o escolhido, é escolhido do Deus Altíssimo para brilhar nessa terra, para vencer e vencer e vencer. Por isso eu te abençoo agora em nome de Jesus. Eu te abençoo para que você possa dar bons testemunhos. Eu te abençoo para que você saindo daqui, você possa resplandecer a glória de Cristo. Eu te abençoo para que você possa viver a alegria do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém?